Depois da morte de Isaque e da tragédia em Siquém, a história de Jacó e seus filhos dá uma pausa. Mas o que a Bíblia faz agora é revelar um segredo fascinante sobre o irmão que quase matou Jacó. No capítulo 36 de Gênesis, a Bíblia abre um parêntese para nos mostrar o destino de Esaú, o irmão mais velho que Jacó enganou e que jurou vingança. E o que você vai descobrir é surpreendente. Enquanto Jacó ainda estava lutando para formar uma nação, Esaú já havia se tornado um império. Reis, tribos poderosas e uma nação inteira surgiram do homem que trocou a sua primogenitura por um prato de ensopado. Fique comigo até o final deste vídeo e veja como Deus cumpriu a sua promessa também na vida de Esaú. E descubra os segredos fascinantes por trás da genealogia que deu origem ao povo de Edom. Com a morte de Isaque, a história de Jacó e Esaú chega ao seu capítulo final. Mas antes de seguirmos com a jornada de José, o livro de Gênesis faz uma pausa para registrar a descendência do irmão mais velho. São estes os descendentes de Esaú, também chamado de Edom. Esaú casou-se com 3 mulheres do país de Canaã: Ada, filha de Elon, o Eteu; Olibama, filha de Aná e neta de Zibeão, o Eveu; e Basemate, filha de Ismael e irmã de Nebaiote. Ada foi mãe de Elifaz, Basemate foi mãe de Reuel, e Olibama foi mãe de Jeus, Jalã e Corá. Esses foram os filhos de Esaú, que nasceram enquanto ele ainda morava na terra de Canaã. Mas chegou o momento da separação definitiva entre os 2 irmãos. Esaú foi para outro lugar com as suas mulheres, os seus filhos, as suas filhas e toda a gente da sua casa, separando-se assim do seu irmão Jacó. Ele levou consigo todas as suas ovelhas e cabras, todo o seu gado e tudo o que havia conseguido em Canaã. O motivo era simples. A terra era pequena demais para os 2. Eles tinham muito gado e por isso não podiam ficar juntos. Portanto, Esaú, também chamado de Edom, foi morar na região montanhosa de Seir. E é aqui que começa a genealogia dos Edomitas, o povo que descende de Esaú. Ada, a primeira mulher de Esaú, teve um filho chamado Elifaz. E Elifaz teve 5 filhos: Temã, Omar, Zefo, Gaetã e Kenaz. Com a sua concubina Tina, Elifaz também teve um filho chamado Amaleque, aquele que se tornaria o fundador de um dos povos mais hostis a Israel. Basemate, a segunda mulher de Esaú, teve um filho chamado Reuel, e Reuel foi pai de 4 filhos: Naate, Zera, Samá e Misa. E Olibama, a terceira mulher de Esaú, teve 3 filhos: Jeus, Jalã e Corá. Esses foram os filhos e netos de Esaú. Mas a lista continua, agora com as tribos que deles descendem. De Elifaz, o filho mais velho de Esaú, descendem as tribos de Temã, Omar, Zefo, Kenaz, Corá, Gaetã e Amaleque. De Reuel descendem as tribos de Naate, Zera, Sama e Mizá. E de Olibama descendem as tribos de Jeus, Jalã e Corá. Todas essas tribos são descendentes de Esaú, o pai dos Edomitas. Mas antes dos Edomitas, aquela região já era habitada por um povo antigo, os Horeus, descendentes de Seir. As primeiras tribos que moraram na terra de Edom eram descendentes de Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizon, Ezer e Dizã. Todos eles filhos de Seir, o Horeu. Lotã foi o pai dos grupos de famílias de Hori e de Emã. Lotã tinha uma irmã chamada Timna. Sobal foi o antepassado dos grupos de famílias de Alvã, Manaate, Ebal, Sefô e Onã. Zibeão
foi pai de 2 filhos, Aías e Aná. Foi este Aná que descobriu as fontes de água quente no deserto quando estava cuidando dos jumentos do seu pai. Aná foi o pai de Dizon, que por sua vez foi o pai dos grupos de famílias de Endã, Esbã, Itrã e Querã. Aná também foi pai de uma filha chamada Olibama. Ezer foi o pai dos grupos de famílias de Bilã, Zavã e Acã. Dizã foi o pai dos grupos de famílias de Uz e Arã. São estas, portanto, as tribos dos Oreus na terra de Edom. E então a Bíblia registra uma lista de reis que governaram Edom antes mesmo de Israel ter o seu primeiro rei. Os seguintes reis governaram a terra de Edom, um depois do outro, no tempo em que Israel ainda não tinha rei: Belá, filho de Beor, da cidade de Dinabá; Jobabê, filho de Zerá, de Bosra; Uzão, da região de Temã; Hadade, filho de Bedade, da cidade de Avite. Ele derrotou os midianitas numa batalha na terra de Moabe; Salmá, da cidade de Masreca; Saul, de Reobote, junto ao rio Eufrates; Baal-Hanã, filho de Acbor; Hadade, da cidade de Paú. O nome da sua mulher era Mitabel, filha de Matrede e neta de Me-Zaabe. E para encerrar, a Bíblia lista as tribos que saíram de Esaú, cada uma com o seu território. De Esaú vieram as seguintes tribos edomitas: Timna, Alva, Getete, Olibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibsar, Magdiel e Irã. Cada uma dessas tribos recebeu o nome do seu fundador, e a região em que moravam passou a ser conhecida por aquele nome. E assim se encerra a história de Esaú. O irmão mais velho de Jacó partiu, fundou uma nação poderosa e desaparece das páginas da Bíblia. Mas a história de Israel, o povo da promessa, está apenas começando. O capítulo 36 de Gênesis nos mostra que Deus não se esqueceu de Esaú. Enquanto Jacó se tornava Israel, Esaú se tornava Edom. Uma nação poderosa, com reis, tribos e territórios. Muitas vezes olhamos para a história e achamos que apenas um lado foi abençoado. Mas a Bíblia nos revela que Deus é fiel a todos os seus filhos. Esaú também recebeu uma promessa, também teve descendentes e também construiu um legado. E você? Já parou para pensar que Deus pode estar trabalhando na vida de alguém que você considera um rival ou um inimigo? Deixe o seu comentário aqui embaixo. Eu quero saber a sua opinião sobre isso. Se este vídeo edificou você, deixe o seu like, inscreva-se no canal A Palavra Viva e ative o sininho para não perder os próximos episódios. E se você quer continuidade, não deixe de conferir aqui na descrição o link da playlist completa do livro de Gênesis. Que a paz de Deus esteja com você e até o nosso próximo encontro.